Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Ateliê String Art. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que muitas pessoas já me fizeram nos comentários quando eu posto algum vídeo, que é sobre como eu pinto os pregos dos meus quadros e que tinta eu utilizo. Bora lá, martelinhos! Se você ainda não me conhece, eu me chamo Rafaela Rigg, sou string artista há quase 4 anos e aqui neste canal no YouTube eu te ensino tudo sobre essa técnica que você utiliza pregos e linhas para fazer quadros. Neste vídeo, além de mostrar como eu pinto os pregos e qual tinta eu utilizo, no final do vídeo eu vou te dar uma dica bônus para você finalizar o seu quadro da melhor forma possível. Quando eu comecei a fazer os meus quadros, eu não tinha o costume de pintar os pregos, mas quando eu usava linha preta, eu percebia que os pregos, as cabecinhas dos pregos, ficava bem realçada e não ficava legal. Então foi através da tinta preta, da linha preta que eu utilizava, que eu comecei a pintar os meus pregos e eu comecei a pegar gosto em ver os preguinhos desaparecendo do quadro, ficando com o mesmo tom da linha. Então eu comecei a utilizar a tinta que eu tinha em casa mesmo. Na época eu não utilizava o MDF laminado branco, eu utilizava o MDF cru. Então eu pintava conforme o cliente gostaria da cor, ali se ele queria um fundo colorido, eu pintava nestes casos. Então eu acabei comprando um monte de tinta ali conforme os pedidos dos clientes, né? E acabei tendo bastante tinta em casa. Então são essas tintas que eu utilizo nos meus quadros. E porque eu recomendo muito que vocês pintem os pregos também. Primeiro que o seu quadro vai ficar com muito mais detalhe, ele vai aparecer mais o desenho, porque tu acaba escondendo aquele monte de pontinhos prateados no quadro e acaba ressaltando, realçando os detalhes do seu quadro, da sua fotografia, da sua escrita ali do quadro. Um segundo motivo é que com a pintura dos pregos você acaba aumentando mais o detalhamento 3D do seu quadro, porque quando você passa a linha é importante você cuidar a ordem das cores que você vai passar para dar um efeito 3D. E através da pintura dos pregos, esse efeito 3D também fica mais realçado. Em último, mas não menos importante, quando você pinta a cabeça dos seus pregos, você evita com que eles enferrujem. Várias pessoas já me perguntaram, Rafa, os pregos vão enferrujar? Sim, eles vão enferrujar, é um processo natural dos pregos, mas através da pintura você consegue fazer com que demore mais tempo para enferrujar e que dê uma disfarçada também quando o prego começar a enferrujar. Então o seu quadro fica com mais qualidade, ele fica mais bonito também. E eu garanto pra vocês que depois que vocês começarem a pintar os pregos, vocês vão se viciar e não vão mais querer entregar um quadro sem a pintura dos pregos. Então bora pôr a mão na massa e descobrir qual tinta que eu utilizo. Então, para pintar os meus pregos, eu utilizo a tinta PVA. Essa tinta aqui da marca True Colors, mas tem de outra marca também. Eu utilizo essa daqui porque foi as tintas que eu encontrei aqui na loja que eu comprava meu material. Então, praticamente todas as minhas são desta marca. E como é que eu tenho este monte de tinta? Eu tenho aqui um potinho cheio e aqui eu tenho um outro potinho também cheio de tinta. Antes de eu trabalhar com o meu MDF laminado branco, eu utilizava o MDF cru e eu pintava o fundo com a cor que o cliente queria. Então, eu acabei criando um estoque bem grande dessas tintas PVA. Elas são bem boas, então eu recomendo vocês comprarem. Se vocês forem pesquisar, provavelmente vocês vão ver de outras marcas. Mas a que eu tenho experiência, que eu uso mais, é essa da True Colors. Eu normalmente pego as tintas e vou misturando até chegar no tom que eu preciso, porque eu não tenho de todas as cores das linhas que eu tenho, então eu vou misturando conforme a cor que eu preciso, mas tem alguns tons que eu não consigo chegar, que é o exemplo desse azul. Eu não consigo chegar no tom das tintas, talvez eu tenha que estudar um pouquinho mais para a mistura de tintas, mas eu não consegui chegar. Então, neste caso, eu utilizo um esmalte. Dependendo da cor, eu utilizo um esmalte. Recomendo vocês terem alguns aí também de reserva que vale a pena. Pode ser que vocês precisem. E o esmalte ele é bom porque ele é mais prático, ele seca mais rápido, é só passar, tem um pincelzinho aqui na pontinha, né? É bem mais fácil. Já a tinta, eu abro, pego a tinta normalmente da tampinha ou ali do fundo. E eu utilizo a cabecinha de um pincel aqui, dessa parte de trás, e vou passando em cada prego. Eu utilizo isso aqui, então,
que ele é mais grossinho. Deixa eu ver se eu dou o foco. Ó, ele tem a cabecinha aqui mais grandinha. Então eu utilizo. Esse aqui era um pincel meu de maquiagem que acabou virando da Gatelier. Para fazer as minhas misturinhas, eu utilizo essa florzinha aqui, uma florzinha bem comum nessas partes de artes, né? Então eu vou colocando aqui minhas misturinhas e coloco aqui minhas tintas e vou misturando até chegar no tom que eu preciso. Recomendo você sempre lavar enquanto as tintas estiverem molhadas, porque depois que seca, isso aqui não sai e é um terror. Então, bora lá começar agora essas pinturas. E eu recomendo vocês adotarem um paninho para limpar o pincel de vocês, mas tenham consciência que esse pano depois vai fora, depois de muito tempo de uso, porque ele vai ficando todo manchado e depois não sai essa tinta. Então, adotem um paninho velho para vocês. Outra coisa importante de adicionar é que eu não recomendo o uso da tinta guache para pintar os pregos, porque a tinta guache ela é bem aguada, ela enferruja o prego rapidamente. Você passa, você já começa a ver que o prego amarela. Então, não recomendo utilizarem. E também ela é pouco pigmentada. Se vocês forem testar um dia a tinta guache, vocês vão ver que ela vai demorar para pegar a cor no prego. Você vai ter que passar umas 3 vezes a tinta, coisa que com essa PVA não acontece. Essa tinta PVA ela é bem mais pigmentada. Então eu recomendo essa tinta PVA da marca True Colors mesmo. Inclusive eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode acessar aqui o link da Shopee e comprar as suas tintas. E por que eu recomendo muito essa tinta PVA? Primeiro que ela é solúvel em água, então você consegue diluir ela, caso ela comece a ficar seca, ficar firmezinha. Você consegue colocar um pouquinho d'água e diluir ela para ficar uma consistência boa para você utilizar. Ela é fácil de misturar em outras tintas para você conseguir achar o tom, então ela é bem facinho de trabalhar. Você pode utilizar essa mesma tinta para fazer pinturas no seu MDF, tanto se for um MDF cru, se for um MDF laminado branco, se você quiser pintar as bordas do seu quadro também. Então essa tinta ela serve para muitas coisas. E essa tinta ela é mais barata e rende mais que o esmalte. Um esmalte hoje está em média aí uns 10 reais, 12 reais, tá bem carinho o esmalte. E essa tinta PVA ela tá em torno de uns 10, 15 reais, mas ela vem quase 10 vezes mais a quantidade que um esmalte. Ela vai te durar muito mais tempo, por isso vale muito a pena você comprar a tinta. E com a tinta preta da True Color, também a tinta PVA, eu vou pintar as bordinhas do meu MDF laminado. Aqui eu não coloco a fita para laminar, eu deixo... Normalmente eu pinto, às vezes eu pinto com a cor do quadro, se for um porta-maternidade, pinto de rosinha, de azul. Mas os quadros normais, assim, de fotografia, eu normalmente uso a tinta preta para pintar as bordas. E se você já gostou desse conteúdo até aqui, se inscreve no canal e deixe seu like, porque isso me ajuda muito a levar o meu conhecimento ainda mais longe para ajudar outros string artistas. E agora que você já se inscreveu, já deixou o seu like, eu vou te dar aquela dica bônus que você precisa comprar também para utilizar nos seus quadros, que é este verniz. Ele é um verniz da Acrylex. Ele é muito bom, eu comprei ele quando eu pintava ainda o fundo dos quadros do MDF cru, para ver se ele ficava mais resistente, se não sujava com tanta facilidade. E acabei não usando, ele tá praticamente cheio, tá pela metade na verdade. E agora eu utilizo ele para finalizar. Depois de pintar os meus pregos com a tinta PVA, eu venho e passo eles em todos os preguinhos. Para usar esse verniz, eu coloquei ele num frasquinho de esmalte. Isso ajuda muito na hora de passar o verniz, fica bem mais rápido. Mas se você não tiver um frasquinho de esmalte para utilizar, você pode usar a cabecinha do pincel, igual a gente fez com as tintas, para passar o verniz também. Por que eu recomendo vocês utilizarem esse verniz? Primeiro que ele vai dar um brilho, ele vai dar um acabamento, vai ficar bem mais bonito os preguinhos de vocês. E também vai proteger ainda mais os pregos de vocês contra o ferrugem. Então, super recomendo vocês utilizarem esse verniz aqui. Eu já testei outros produtos para finalizar também, já experimentei base de unha. Confesso que eu gostei, mas com o tempo eu via que ela dava uma amarelada.
E esse verniz, ele não amarela com o tempo, por isso que eu gostei mais dele. E quando vocês comprarem esse verniz, eu recomendo vocês comprarem um Aqua Ras, que é o solúvel do verniz, porque se vocês virarem, se lambuzarem, não vai sair com água, porque ele não é solúvel em água, ele é verniz. Então vocês precisam ter esse produtinho aqui pra diluir ele, se precisar, pra fazer limpeza. Então, se comprarem um, comprem o outro também, viu? Além do esmalte de unha, ele dá uma amarelada com o tempo. O esmalte de unha sai bem mais caro, porque tu vai comprar um frasquinho desse de esmalte, tu vai pagar quase 10 reais. E esse aqui tá bem mais em conta, eu não lembro quanto é que tá, quanto eu paguei. Mas com certeza foi menos de 20 reais. Então, se for ver a quantidade, esse aqui tem 100 ml, ele deve ter o quê? Umas 8, 10 ml. Então, vale muito mais a pena comprar o verniz. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a vocês finalizarem os seus quadros da melhor forma. Se você gostou, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o seu like. E se você tiver alguma dúvida e quiser mostrar os seus trabalhos de string art pra mim, manda uma mensagem lá no Instagram, @gatelier. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.